trouxeram, justamente para que a gente não deixe nenhum fio solto, né, dessa narrativa que vai ser esse curso. Olivia já tá bem. Eu já digo que eu dei 6 aulas hoje já, então o tic-tac já não está funcionando muito bem, né? Mas vamos lá. Aí ela me mandou o registro das perguntas de vocês, das interações no chat, e teve um comentário da Jaqueline, eu não sei se ela está aqui agora, né? Que ela disse assim: nas suas leituras e releituras, você passou pelas 3 fases do fantástico feminino, de acordo com o seu ponto de vista como leitora. Isso é possível? Eu queria, Jaqueline, só retomar com você uma coisinha. Quando você fala de fantástico feminino, você está falando daquelas terminologias do fantástico feminino, ou você está trazendo a Showalter nas 3 fases da literatura de autoria feminina? Oi. Oi. É nas 3 fases da literatura feminina. Na literatura, eu pensei que fosse mesmo da Showalter, né? Em que ela vai falar que a gente tem a fase feminina, a fase feminista e a fase fêmea, né? E aí a gente deu na nossa cabeça quando você trouxe o comentário, porque essa classificação, para fins didáticos, é claro, né? A gente faz a partir do texto literário, né? Então, o texto literário para Showalter, texto literário de autoria feminina, passa por essas 3 fases, né? A feminina, e aí eu citei alguns exemplos, como Jane Austen, né? A feminista, como a própria Lígia, e a fêmea, que são as literaturas contemporâneas, né? Vamos colocar assim, de 90 para cá. E aí, quando você perguntou, quando eu contei, né, o meu percurso de leitura do conto, e no meu percurso de leitura eu passei pelas 3 fases, eu achei interessante, porque a gente não categoriza isso para o leitor. A gente categoriza isso para o texto. E é revolucionário que a gente passe pelas 3 fases de autoria feminina, além do Lígia Fagundes Telles, né? Assim, de algum modo, sim, eu li com o primeiro olhar, né, do feminino, né, da representação da mulher ali, e aí eu tive raiva da Raquel no primeiro momento. Depois eu li contestando, né, e aí eu consegui enxergar alguns aspectos. E depois eu li já como uma mulher madura, formada dentro da filosofia feminista. E aí eu consegui enxergar a manipulação mesmo, né? A estrutura patriarcal ali colocada. E eu não tenho dúvida de que esse tipo de movimento do leitor também seja uma provocação da Lígia, né? Aquilo que a gente estava falando. Ela não coloca o foco narrativo no Ricardo à toa. É uma mulher fazendo literatura que coloca o foco narrativo em um homem. Né? Então, é importante que esse homem tenha o foco narrativo justamente para suscitar essas sensações no leitor. Assim como uma mulher lendo esse conto vai ter uma perspectiva diferente, uma interpretação diferente de um homem lendo esse conto. Assim como uma mulher lendo o conto que nós vamos falar agora, já vou dar spoiler, né, do conto da Ye, uma mulher lendo o conto da Harmonia, é impossível que um homem tenha a mesma sensação, a mesma interpretação, a mesma perspectiva, o mesmo sentimento em relação a essa narrativa. Porque, de alguma forma, nós, leitores, também vamos amadurecendo e também vamos mudando de fase. Né? Não sei se você quer complementar aí, eu que... Não, eu acho que ficou bem claro. Não sei para a Jaqueline, já que se para você foi tranquilo a explicação da Olivia, mas eu acho que vai um pouco nessa ideia da gente, como leitor, como leitoras, como pessoas, a gente, né, é dinâmica, a gente vai mudando, né? Então, assim também mudam, né, a literatura escrita por mulheres, né? Eu acho que a Showalter, o que ela faz justamente é trazer uma ideia
para fins didáticos, porque a grande busca dela é a gente ter uma crítica literária feminista, né? Porque ela fala, afinal, a gente sempre acaba caindo na crítica literária dos homens. Então, a gente precisa... Quais são essas ferramentas que a gente vai considerar a hora de analisar, desde uma perspectiva feminista, as obras, né? Uhum. Eu acho que vai nesse aspecto. Eu não sei, Jaque, se você quiser complementar alguma coisa... Ela disse que entendeu, sim, obrigada. E eu queria voltar também no comentário da Caroline, a Caroline Dubovic. Outra coisa que me chama atenção quanto a isso é a descrição do próprio Ricardo. Ele é o tempo todo descrito como de uma aparência jovial, despreocupada, enquanto a Raquel já parece uma mulher adulta, chega fumando um cigarro, tem respostas mais ríspidas. Dá a impressão que o Ricardo é, inclusive, mais inofensivo que a própria Raquel. É aquilo que eu coloquei para vocês, a questão do foco narrativo, né? É importante que o foco narrativo esteja nesse homem, para que a gente tenha as impressões que ele tem da Raquel, né? E aí o narrador ter esse foco narrativo no Ricardo não é à toa. E isso vem também de uma outra estrutura, né? A estrutura de que o homem mata por imaturidade. Ele é imaturo. Ele é só um jovem. Ele não estava pensando no que ele fez. Enquanto nós, mulheres, morremos porque nós temos culpa. Então, essa estrutura também está aí, nessa construção dessa personagem da Lígia Fagundes Telles, né? Nessas personagens aí do Ricardo e da Raquel. Bom, gente, é isso. Não vou tomar mais tempo da aula da Iê. Vamos ver o que a Iê tem para dizer aí. Boa aula para gente, tá? Tô aqui. Ai, rapidinho. Antes da Xê começar, eu só queria lembrar todo mundo que no final da aula a gente vai compartilhar aqui no chat o link para vocês assinarem a lista de presença, tá, do curso. Então, só se atentem a isso, vai ser no finalzinho da aula, tá? Só para lembrar todo mundo. Pronto. Bom, gente, só para complementar o que a Gil falou, a gente gera uma lista, né, de presença a partir do Meets, gera várias vezes, né, só que às vezes a gente, a internet é instável, né, então a gente muitas vezes cai e esse tipo de coisas, então a gente manda uma lista também para vocês, né, para vocês poderem... Isso, para vocês conseguirem também assinar em caso, né, de que não apareça na lista do Meets. Sim, é só isso. Então, fiquem atentos, que no final da aula a gente vai ver isso aí, tá bom? Vamos lá. Eu queria só um segundinho de vocês. Antes de começar tudo, né? Vou compartilhar uma tela aqui. Estupro. Primeiramente, eu trabalho com a ideia aqui. Estou compartilhando essa guia, perfeito. Vou apresentar os slides. Isso. Não, quero apresentar. Como que eu faço aqui? Bem, vocês estão vendo os slides grandes ou estão vendo... Não, pequenos, né? Clica em apresentação de slides no canto superior direito. Isso. Agora sim, né? Sim, agora sim. Perfeito. Bom, antes de mais nada, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês já me antecipando com o título da aula, né? Estupro e psicose coletiva. Primeiramente, por que eu chamo essa aula de estupro e psicose coletiva? Porque, bom, o estupro é realmente a questão central do conto, e a psicose coletiva, eu não entro aqui como que se diz? Na teoria da psicanálise, nem nada. É simplesmente uma forma, podemos dizer, retórica de dizer, né, quando... Sim, todos os slides vão ficar disponíveis, gente. No final da aula eu corrijo se tem alguma coisa para corrigir, mas a gente deixa na pastinha, sim? Agora eu vou comentar também sobre isso.
Então, não vou entrar na teoria, né, da psicose, nem nada disso, era mais para chamar a atenção de como essa sociedade entra em surto, tá? Então, El Hombre del Túnel, da Harmonia Somers. E antes de começar mais tudo, eu queria soltar uma enquete para vocês aqui, se no próprio chat. Por quê? Porque não é um conto fácil, né? Então, se vocês sentiram muita dificuldade, se não é um conto fácil, fiquem tranquilos que vocês não têm nenhum problema, né, de leitura nem nada. Ontem, inclusive, eu conversei com minha irmã, que também é das letras da UBA, e ela falou, nossa, mas que conto difícil, né? Então, hoje eu fiquei um pouquinho apavorada por isso, mas eu espero que a minha leitura, de alguma forma, ajude a compreender o conto. Então, eu gostaria de saber, vou lançar aqui a enquete, né? Para vocês votarem, está aberta, se resultou fácil, se acham que conseguiram compreender o conto. Por favor, simplesmente para eu ter uma noção de como que eu vou trabalhar. Uhum. Tudo bem? Bom, mais ou menos a maioria dos votos. Tá ótimo. É para falar aqui, deixa eu ver. Para falar aqui no site ou você vai mandar... Não, está aqui no site, gente. Se vocês abrirem aí o chat, essa enquete a gente vai fazer aqui pelo Meets mesmo, né? Depois eu vou trabalhar com a mesma ferramenta que a Olivia trabalhou ontem, que é o Clap. Professora, boa tarde. É para a gente começar a falar o que a gente entendeu ou não? Não, simplesmente isso? Responder a enquete. Ah, ok. Se vocês acharem que gostariam de falar, gente, fica à vontade, né? Eu sou daquelas que prefere conversar, né, antes de fazer alguma coisa muito expositiva. Bom, a maioria aqui, pelo que eu estou vendo, né, 21 votos, não votou nem a maioria da sala, mas a metade diz que, né, clica no botão enquete. Boa, Bia! Onde tem as formas geométricas. Sabe que tem um triângulo, um quadrado e um círculo? Aí vocês podem votar, né? Só para eu entender de onde que eu parto, vale? E se eu estou falando muito rápido, me avisem, por favor. Porque eu me emociono e... Ah, Fernanda, boa. É bom você falar isso. Eu tentei traduzir o conto, não vou mentir para vocês, mas como eu trabalho de tradutora literária, eu achei que não ficou legal, né? E eu pensei que ia ser melhor, bom, se deparar com o original que com uma tradução meia boca. Essa é a verdade, né? Porque é um conto muito, muito... Não vou dizer difícil, mas não é fácil, né? Então... E também para mim, que eu sou nativa, gente, com dicionário do lado, né? Que a harmonia, ela tem também um campo lexical, né, muito, muito particular. Então, é interessante, se vocês quiserem, né, reler, que vai ser interessante se vocês relerem esse conto, releiam com como se diz, o dicionário, né, do lado. Vocês têm o dicionário... que é o dicionário da Real Academia Espanhola. Eu vou deixar aqui o link para vocês, sim? Já serve para futuras leituras. Bom, beleza. Então, já temos mais ou menos uma noção aqui, mais ou menos o conto. O que é importante da leitura da Harmonia Somers? Mais que, como posso dizer, compreender o nó, a meada, o enredo do conto, assim... Que sensações deixa esse conto, sim? Então, eu vou começar trazendo um pouco a harmonia. Quem é a Harmonia Somers? Sim. Aqui vocês têm uma foto dela. A harmonia,
a literatura dela não é uma literatura fácil, e ela não é uma pessoa, ela não foi uma pessoa fácil, né? É um pouco o reflexo da literatura dela. A Harmonia nasceu em 1914, mas ninguém soube o ano certo de nascimento até 1991, quando ela dá a única entrevista em vida. Ela só dá uma entrevista em 91. Então, sempre teve muito mistério, né, sobre essa autora. É uma autora que já de por si, né, nem a literatura, nem a vida dela são questões fáceis, nem se dão de uma forma fácil. Então, ela nasce em 1914, ela é libriana, e eu trago esse dado não porque eu gosto de horóscopo, porque para ela é fundamental. Ela diz que a personalidade dela nos contos está muito relacionado com o signo, né, com o sol dela, que é o sol em Libra, então sempre buscando um equilíbrio, mas muitas vezes esse equilíbrio se desequilibrando, né, e indo por um excesso ou justamente ficando pacato ou chato, né. E ela falece em 94, em março de 94. A Harmonia, ela nasce com o nome de Harmonia mesmo, Harmonia Liropedia, né? Etchepare Locino. Etchepare é o sobrenome paterno, que é um sobrenome basco, e justamente ela é filha de um homem anarquista. No Uruguai, nós temos que entender que é um país de vanguarda, né? A princípios do século XX, finais do XIX, princípios do XX. Falo de vanguarda porque, por exemplo, o Uruguai teve as leis trabalhistas, né, que dão os direitos básicos dos trabalhadores, como um descanso dominical ou regulamenta as 8 horas, né, de trabalho. Eles regulamentaram isso em 1907, ou seja, muito antes que nós, aqui no Brasil, aqui na Argentina, em todos os países da América do Sul e da América Latina em geral. O Uruguai também é o primeiro país em legalizar o divórcio, em 1914, o ano que nasce a Harmonia Somers. A primeira mulher em se divorciar no Uruguai é justamente uma escritora mulher, né, mas poeta, que é a Adelmira Agostini. A Adelmira Agostini é muito importante se vocês se interessam pela tradição da literatura escrita por mulheres na América Latina, porque ela é citada como a maior de todas, né? Por que trago isso também? Porque a vida da Harmonia e os versos da Harmonia não foram fáceis, né? Foram versos de alto teor erótico. Então, já na sociedade uruguaia, a questão da associação da literatura ou da escrita de mulher com o erotismo já começou bem cedo, né? Então, claro que a sociedade se escandalizou, né? Óbvio, a gente não vai dizer, ai, que sociedade moderna uruguaia, não, né? Mas isso teve seu lugar, né? A Adelmira Agostini, ela foi reconhecida em vida pelo mais grande dos poetas hispano-americanos, que é o Rubén Darío, né? Ela se entrou no cânone e ela é a que abre as portas. Eu trago isso porque, coincidência, quando morre a Adelmira Agostini, que é a primeira mulher a se divorciar na América, né? Ela morre de feminicídio, né? Valga aí, trago, né? Retomando um pouco o que a Olivia disse na aula passada. Ela morre num quarto de hotel, porque ela se divorciou do que foi o marido por alguns anos, não muitos, mas eles continuaram sendo amantes e o marido a mata, né? De um balaço, de um disparo, num quarto de hotel. Então, só para vocês entenderem onde que a gente está inserida, que contexto é esse, né? O pai da Harmonia é anarquista, como eu falei. O nome Harmonia, ele vem do nome de uma sociedade, de uma comunidade socialista utópica que se fez na França, a finais do século XIX. É por isso que o pai coloca o nome de Harmonia. A mãe queria que se chamasse Maria del Rosário, porque a mãe, paradoxalmente, é católica. No Uruguai, essas coisas acontecem. Sim? O paradoxo convive. É muito interessante, não sei se vocês conhecem o Uruguai, se vocês tiveram contato com a sociedade uruguaia, mas é uma sociedade bem particular. Eu atribuo, como historiadora, justamente essa precocidade que eles têm, né, em tudo que vai ser matéria de direitos, né, de questões vanguardísticas, né, em questões de direito.
Uruguai tem também um lugar, é um lugar que, enquanto a Argentina tinha uma lei de deportação de pessoas que estivessem vinculadas com os movimentos de esquerda na Europa, o Uruguai não teve essa lei. Então, todas as pessoas deportadas da Argentina, numa época de imigração transatlântica gigante, foram para o Uruguai. O Uruguai acolheu. Então, tem um movimento sindical muito grande, principalmente anarquista, né? A Harmonia, por exemplo, ela fala sobre sobre esse paradoxo de ter crescido em um lar, né, que é católico e anarquista, à vez, ao mesmo tempo. Ela diz: quando eu voltava das alturas, em um mergulho, né, porque ela foi colocada em cima, tiraram ela, eu já vou falar disso, por causa de alguma realidade cotidiana, eu encontrava a rede do circo matriarcal me esperando amorosa e cautelosamente lá embaixo. Não, em vez de caos, a minha vida literária foi um jogo delirante que me ensinou a viver em risco, mas sem medo, assim como sempre projetei minha literatura questionada. Então, a Harmonia, ela sente que há um círculo matriarcal aí amparando ela sempre. Isso é importante, porque nós, mulheres, nunca estamos sozinhas. Embora o patriarcado, né, ele sempre insistiu na ideia da competição entre nós mulheres, né, no isolamento literário, não, as mulheres nunca estamos sozinhas, a gente sempre tem rede, e é assim que a gente constrói as coisas. Nós somos 4 agora dando um curso, por exemplo, né, sem ir muito longe. Bom, a Harmonia, como disse, esse nome particular, né, ela nasce em Pando. Pando é uma região do interior do Uruguai, perto de Montevideo, mas é uma região do interior, né? Então, não era tão vanguardista como a capital, Montevideo, né? É importante a gente sempre ter essas questões, né, da vida. Isso que a Showalter também, que foi a autora que a Olivia citou e falou das 3 fases, a Showalter, ela traz uma questão que eu acho extremamente importante. As mulheres, e a experiência de vida das mulheres é importante para nós lermos a literatura delas. Não porque a literatura seja autoficcional, senão porque a produção delas está realmente atrelado às experiências de vida de um corpo sexuado, né? Então, isso é muito importante. A Harmonia, ela mora em Pando, aos 13 anos, ela começa a viajar todos os dias para Montevideo para se formar de professora. Na época, o Uruguai já tinha mulheres que iam na universidade, mas era uma coisa para mulheres de elite, né? As mulheres da classe proletária, como é o caso da Harmonia, não tinham essa possibilidade de se formar na universidade. E sim num instituto de formação docente, que é um dos primeiros institutos de formação docente da América também, né? E ela se forma de professora e ela começa a trabalhar em Pando, no interior do Uruguai. Em 1940, ela se forma com 19 anos, né? Em 40, já com uns 26 anos, a família inteira vai morar para Montevideo e aí eles ficam. O pai morre e ela, como era a única pessoa formada, que tinha um trabalho, um emprego formal, começa a sustentar essa família. A mãe, que ficou viva, claro, e 3 irmãs mulheres, né? Então, esse é o matriarcado que a Harmonia fala sempre. Sim, ela tem em casa sempre um grupo de mulheres que estará aí incondicionalmente. Ela foi muito julgada, né? Bom, em 44, ela começa, sim, a pesquisar pedagogia. Então, ela não era apenas uma professora, ela acabou sendo uma pesquisadora sobre educação, sim? Aí ela trabalha a questão da violência na sala de aula, aí ela trabalha questões de gênero na sala de aula, ela trabalha a questão da marginalização da pobreza na sala de aula também, que é uma questão que para mim está atrelada a esse conto. Ela casa, é a única das 4 irmãs que casa com um trabalhador da imprenta que imprimiram o primeiro romance dela, que é esse que vocês veem aqui, A Mulher Desnuda, né? Que só para vocês terem uma noção da sinopse, né? O enredo desse romance, é um romance escrito em 50, como vocês veem. Ele trata de uma mulher que faz 30 anos e se decapita. Ela sozinha corta a sua cabeça.
Depois ela sozinha coloca a sua cabeça de novo, e a partir desse novo renascimento, ela já não está mais submetida às leis da moral pública, às leis da moral da sociedade patriarcal. Aí ela começa a ir pelos povoados do interior, desnuda, né, nua, a intervir, ela tem desejos homoafetivos. Então, causou um escândalo, né, esse romance da harmonia. O segundo livro é o que aqui que a gente está vendo, né, é El Derrumbamento, que é um livro de contos, e em 63 é o nosso livro de contos que a gente vai trabalhar, que é La Calle del Viento Norte e outros contos. La Muerte por Alacrán é o único publicado em ditadura, né? Só que não é inédito, é uma reunião dos outros dois contos. Então, a harmonia, ela tem um momento de... ela para de escrever. Ela publicou o primeiro romance dela quando ela tinha 36 anos, e era uma maestra, né? Uma professora reconhecida, inclusive internacionalmente, porque ela é chamada pela Unesco para dar conferências sobre educação, mora na França, ela percorre um pouco o mundo na década de 60, né? Escreve seu primeiro romance com 36 anos, e com o início da ditadura militar no Uruguai, em 73, ela se retira, né? Ela não publica e volta a publicar só em Democracia. Por que trago isso? Porque as ditaduras na América Latina vão ser um divisor de águas na produção literária, sim? Principalmente se nós pensarmos na produção literária de mulheres. Por que trago isso também? Porque essas mulheres também foram perseguidas. A diferença do início do século com os movimentos, né, sociais do início do século XX, que as mulheres ainda estavam um pouco mais resguardadas no lar. Aqui nas ditaduras militares, não, as mulheres estavam também na rua. E os corpos delas foram violentados e foram justamente o território para marcar, né, a vitória da direita sobre a esquerda durante as ditaduras militares. Bom, a harmonia, ela falece, né, em 94, quando tinha 80 anos, e antes de falecer, ela manda uma carta pública fazendo uma autoentrevista. Eu vou deixar para vocês, na pastinha, a autoentrevista dela, a entrevista dela, uma nota biográfica, vou deixar material, se vocês gostarem da harmonia e quiserem pesquisar, fica a dica, fica à vontade, porque ela não é muito pesquisada aqui. Bom, eu disse e parei de dizer, na verdade, que ela casou com um trabalhador da imprenta que ficou apaixonado pelo romance dela e falou, eu quero conhecer essa moça. E ele fala, era uma maestrita, uma professorinha. E ele já, assim, ele achou essa dicotomia, né, na harmonia, achou isso muito, muito atrativo, né? Ele era policial também, e ele deixa, né, de ser policial justamente para se casar com harmonia, e foi um grande companheiro de vida, né, dela. Eles não tiveram filhos. E o marido foi o que foi guardando toda a documentação dela, porque ela falava que ninguém ia se lembrar dela, e o marido falou, não, eu vou guardar. Depois, no final da década de 80, que em 91 ela dá a primeira entrevista, ela fala, eu guardei tudo porque meu marido começou a guardar. Se alguém quiser saber mais do que eu vou dizer, é só para os pesquisadores futuros. Então, de novo, fica a dica e o convite para estudar Harmonia Somers, que tem muita coisa aí pela frente. Bom, falando agora um pouco da crítica e a recepção dela, a crítica foi dividida, principalmente a partir dos dois primeiros livros. Esse que eu falei, da Mulher Desnuda, né, que eu contei um pouquinho aqui de que se trata, e El Derrumbamento. El Derrumbamento também, só para vocês terem uma ideia, né, a figura que a gente está tratando aqui, o primeiro conto, que se chama El Derrumbamento, é um conto protagonizado por um homem negro. Então, numa sociedade uruguaia, onde sempre existiu o componente étnico afro, né, mas nunca foi protagonista, a harmonia decide colocar um homem negro como protagonista. Esse homem mata uma pessoa e ele é muito devoto de uma virgem, né, de Nossa Senhora, de não sei o quê, não vou lembrar agora,
e ele encontra refúgio numa casa, que era tipo um hotel, que estava tendo um temporal. Os temporais em Montevideo são terríveis, gente, são terríveis. Então ele precisava de um refúgio, entra nessa casa e tem uma estatueta da Virgem. E essa Virgem se aparece diante desse homem negro, toda encerada, porque é uma estátua, né? E pede para um negro justamente derreter a cera com carícias íntimas. Então, essa pessoa, esse homem racializado, acaba tendo relações com uma virgem, né? E a virgem quer que esse homem, de alguma forma, derreta a cera para ela ser realmente uma mulher e vingar a morte do filho. Olhem como a harmonia consegue dar dignidade de mulher a uma virgem, né? E dignidade de homem a um negro. Então, há aqui sempre, o que subjaz à obra da harmonia são essas questões da dignidade, sim, e do desejo. O desejo de vingança. Então, tenham isso sempre em mente quando forem reler o conto, quando a gente for ler os trechos agora durante a aula. O Rodrigues Monegal, né, que é um crítico uruguaio, também reconhecido pela crítica latino-americana, ele fala do primeiro livro de contos dela, chama ele na revista Marcha, que é uma grande revista de crítica literária da época, né? Faz uma chamada, né, do livro, uma resenha do livro, e intitula, né, Onirismo, Sexo e Asco. Só para vocês entenderem um pouco dessa recepção, né? Aqui eu trago um trechinho só do que ele fala, né? Quando ela se centra tanto, né, em uma dessas formas mais extremas da convivência humana, que é o sexo, quando ela se apoia nessa monotonia, né, nesse exame dos atributos violentos, ela contribui a contaminar sua narrativa de elementos que muitas vezes parecem extraliterários. A crítica do Monegal é por que a harmonia está tão obcecada pelo sexo. Por que o sexo na harmonia não é amoroso, afetivo, romântico? Por que é um sexo violento? Já vou trazer o que ela fala sobre isso. Agora, o Ángel Rama, um crítico literário muito mais reconhecido que o Emir Rodrigues Monegal, ele vai falar outra coisa. Ele vai trazer a questão da harmonia, né? Dizendo que é a fascinação do horror. Sim, esse é o título que ele dá, mas depois de 63, com esse livro que a gente vai, que tem, né, o El Hombre del Túnel. E diz, tudo é insólito, alheio, desconcertante, repulsivo e também, ao mesmo tempo, incrivelmente fascinante na obra dela, né, que é a narrativa mais inusual que conheceu a história da nossa literatura. Os livros da Harmonia Somers. Então, para o Rama, é inusual por tudo isso, tudo o que Monegal diz ser extraliterário, é literário e é o que faz a grande literatura dela. A sua literatura ronda o horror da descomposição e da morte, como também ronda as urgências do sexo. De um modo austero, sim, está Beckler em cima da crueldade de sua literatura. Então, o sexo, ele é inerente à obra da harmonia. Por quê? Porque é inerente ao mundo, à humanidade, ao ser humano. É interessante aqui, eu trago essa crítica dividida. Por quê? Porque nós temos uma tradição literária hispano-americana. Até então, as mulheres não escreviam muita narrativa. A mulher tinha que escrever poesia, né? Poesia. Pode ser a poesia erótica? Tudo bem, mas é verso. E o verso vem do mais subjetivo, isso é a crença, né? Do mais subjetivo que temos. Então, tá tudo bem se a mulher escreve poesia erótica, o que queira. Mas agora a narrativa é mais realista. E se for fantástica, como Borges iniciou a literatura fantástica, vai ser fantástica desde o antropológico, não desde o ontológico do ser. Que aqui eu trago um pouco também essa questão que a Olivia pontuava, né, dos tipos de realismo, de realismo mágico. O realismo mágico antropológico e o ontológico. Sim? Aqui o mágico vai estar justamente para explicar essas questões que são inerentes ao ser, né? Que quando a gente lê o conto, fica o tempo inteiro essa sensação de não saber o que é real e o que é inventado, o que foi sonhado, o que foi de alguma forma imaginado, sim?
pela narradora, pela autora, pela protagonista. Gente, se houver alguma coisa aí que vocês quiserem me perguntar, né? Júlia, pode Tem falar. uma questão. Desculpa, Gil. Isso, Tem- eu ia falar disso. A Kelly Silva está perguntando o que é ontológico. Tá, ontológico é a parte da metafísica que vai se encargar de falar das questões próprias do ser, né? Por que existo? O que eu faço aqui? Me penso a mim mesma, reflito sobre eu, ser humano, nesse mundo. Sim? Tudo bem? Bom, espero que sim. Entendi. Maravilha. Bom, voltando um pouco a essa recepção da crítica, o Rama, ele vai quebrar, nós já temos aqui, na década de 50, um realismo mágico, né, poderoso, a partir de Carpentier, né, a partir de Juan Rulfo, e também, claro, o rei do realismo mágico, Garcia Marques. Gente, às vezes eu esqueço uns nomes muito, muito normais, muito comuns, mas eu não sei por que eu faço isso. Então, posso duvidar com nomes assim como Garcia Marques ou Borges, né? Eu acho que tem muito para trabalhar na análise aí. Mas tá, fecho parênteses. O que acontece aqui? O Rama, em 63, ele vai dar voz, né? E ele vai falar, calma, a gente não é apenas esse realismo mágico del boom, conhecido como boom latino-americano. A gente tem malditos, a gente tem raros, a gente tem esses escritores que ainda são incompreendidos. E aí ele vai situar a Harmonia Somers no meio deles e vai colocar uma tradição uruguaia dos malditos, que é o Conde de Lautréamont, não sei se vocês conhecem, mas tem os Cantos de Moldoror, que são os textos fundacionais do surrealismo europeu, francês, mas que é de um uruguaio. Olhem só, como sempre, né, a margem do mundo está alimentando, né, as periferias alimentam o centro, né? Os Cantos de Moldoror foi escrito no Rio da Prata, em Uruguai, por justamente este Conde de Lautréamont, né? E ele vai dar as bases do surrealismo, essa ideia, né? O que traz o surrealismo? O surrealismo vai trabalhar em base, principalmente, eu espero ser clara, né? A ideia de que os opostos, eles são complementários. Não complementários, eles se atraem. Então, ele vai falar que, por exemplo, uma imagem de beleza, o que seria uma beleza para o surrealismo, para o Conde de Lautréamont, que, inclusive, é uma frase dele. Quando eu tenho uma máquina de costurar, quando eu tenho uma mesa de dissecção e um guarda-chuva, né? Uma máquina de costurar, um guarda-chuva em cima dessa mesa de dissecção, isso é a beleza. Tem nada a ver, sim? A beleza é convulsiva. A beleza é uma coisa que a gente não pode explicar. E a harmonia, ela vai trabalhar nessa base. Também nós temos, nessa tradição que o Rama vai traçar, o inesquecível, como que se chama? Perinaí, já vai sair. Felisberto Fernandes. Tem tradução do Felisberto Fernandes, ele é sensacional, sim? É mais ou menos da mesma época do Quiroga, sim? Só que ele vai um pouco além do Quiroga, sim? E ele trabalha também essa questão ontológica, que o Quiroga não. O Quiroga sempre vai trabalhar a questão do meio, né? Não, ele trabalha essa questão do interior, tá? Bom, entre outras, assim, o Rama, ele vai colocar ela muito bem colocada dentro da tradição. Os outros críticos vão justamente rejeitá-la, não apenas pelo atrevimento dela trabalhar o erotismo, o horror em sua narrativa, mas também porque ela não é fácil de ler, porque ela não é linear. E então, o Monegal, ele vai falar, a Harmonia Somers não sabe de gramática. A Harmonia Somers era uma professora, a Harmonia Somers sabia de gramática, mas ela subverte a linguagem. E eu acho que o mais rico dela aqui é isso, a subversão que ela faz da linguagem. Que Clarice Lispector vai fazer muito bem aqui no Brasil. Sim, ela vai e para mim, a Harmonia Somers se situa entre a Clarice, por toda essa subversão da linguagem, e a Lígia pelos assuntos que trabalha. Ela está bem no meio.
que eu trago aqui, então? Por que eu trago Alfonsina, harmonia, né? Por quê? Porque a gente trabalhou também essa questão do fantástico feminista, né? E ela justamente, né, a harmonia, ela vai estar nesse fantástico feminista. Por quê? Porque ela vai subverter um pouco, já te dou a voz, olha, porque ela vai subverter o espaço, né, a ordem patriarcal, dando voz a vítimas, por exemplo, sim? E dando uma voz a uma vítima, nesse caso, a nossa protagonista, para dizer o que ela quer, não o que se espera que ela diga. Olhe, te escuto. A gente tem uma dúvida aqui, aí, do Pedro. Pode Ele falar. está perguntando se a Somers poderia ser inscrita tanto no realismo mágico quanto no surrealismo. A Somers pode ser inscrita no que você conseguir argumentar. Essa é a maravilha da crítica literária. Tem muita gente que estuda Somers. Tem gente que vai falar que ela é do realismo mágico e tem gente que vai falar que não, que ela é surrealista. Então, cada conto é um mundo. A gente não pode... Eu acho que essa questão como se diz, das escolas, das correntes literárias, muitas vezes limitam os nossos autores e a nossa literatura. Então, se cada conto é um mundo, eu posso encontrar em cada conto justamente argumentos para inseri-la em alguma das duas tradições, ou nas duas, porque a gente também não é uma mera reprodução, né, de uma corrente literária. Sim, porque não há uma receita para escrever realismo mágico, não há uma receita para escrever surrealismo. Sim? Desculpa, e sim, só claro. complementando que o realismo mágico, ele também tem suas bases no surrealismo. Exato. Então, uma coisa não exclui a outra. Exatamente. Só que há uma intenção aqui de deconstrução ou descolonizante, se você quer, nos últimos anos, de opor o realismo mágico ao surrealismo, porque o surrealismo é europeu. Gente, eu sou completamente anticolonial, mas eu acho que a gente não pode esquecer das nossas bases, né? As bases de todo mundo, né? A literatura é universal, não por europeia, por latino-americana, porque justamente se pega muitas coisas, todo mundo está bebendo o tempo inteiro de coisas, né? De tradições de outros lugares, né? O surrealismo, por exemplo, embora europeu, bebeu da tradição oriental, né? Muita, indiana, né? Por exemplo, africana. Então, tudo é como posso dizer, uma miscelânea muito bem feita, né? E saborosa. A literatura tem isso de especial, eu acho. Bom, gente, eu vou ir avançando, porque não sei se vai dar tempo para tudo, né? Por que eu trago? Por que a gente, né? E quando a gente se encontrou com as meninas para pensar esse curso, por que a Harmonia Somers está aqui entre, né, as escritoras de horror? A Harmonia Somers, ela não é propriamente uma escritora do horror, né? Como a Lígia também não é uma escritora do horror, mas ela flerta muito bem com esse gênero, com essa estética. Mas que estética, na verdade, do terror, que ali já tem muito a estética do terror, o cemitério, a gente viu muitos, né, na terça-feira. A Harmonia, mais que estética do terror, ela vai trabalhar com a estética da violência e do erotismo. E, para quem gosta do erotismo na literatura, violência e erotismo estão na mesma linha. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, sim? Então, a harmonia, o que é interessante aqui, pensando novamente nos termos da Showalter, de traçar uma tradição de escrita de mulheres no nosso continente, num continente latino-americano, sim? Vamos deixar os Estados Unidos excluído agora sim. No nosso continente, a harmonia é fundamental, porque ela abre o jogo para discutir questões que antes estavam vedadas às mulheres, como são a questão do desejo. Sim, o desejo aqui é fundamental. E como o desejo e a violência estão atrelados ao ser, à ontologia, ao próprio fato do ser existir. Quando o ser nasce, ele é sexuado. Se o ser nasce sexuado, se nós formos pensar em várias teorias da sexualidade e do erotismo,
a violência está também aí sempre rondando como um fantasma esse sexo, sim? Essa sexualidade. Porque pensemos que o ato sexual, né, procriador é um pouco violento e invasivo, é uma penetração, não é? Então já temos aí todo um imaginário violento, né? Que a literatura, nossa, tem assim, explora isso muito bem, não só as mulheres, né? Mas a genialidade, podemos dizer, ou a ousadia da harmonia é trazer justamente o desejo das mulheres. Então, a Harmonia Somers, em 91, nessa entrevista que ela dá, né, ela concede uma única entrevista em vida. Ela fala que algumas questões, sim, eu vou trazer algumas, não vou ler todas, né? Ela é muito ciente de que ela não escreve fácil, e ela fala, né, justamente isso de não, que às vezes não podido digerir, né? Se vocês vêm aqui, deixa eu ver, tinta temporária, aqui, ó, que fala dos autores que não podido digerir, né? Mas ela não lamenta, porque, bueno, quem possa, digere. Eu não vou me preocupar com o leitor, né? Eu acho isso muito bom, gente. Porque justamente, por que eu acho bom? Não porque ela, ai, que arrogante. Porque as mulheres se preocuparam muito com o que elas vão escrever e como elas vão ser recebidas. A Virginia Woolf, ela tem um ensaio lindíssimo sobre isso, que é matar o anjo do lar, né? Quando ela fala as mulheres e a ficção. Mulheres precisamos matar esse anjo do lar que fala, ó, aqui você não, cuidado, isso aqui não vai ser bem recebido. Sim, porque a crítica até então era unicamente masculina, sim? Ela fala que ela sabe também, ó, a consciência dela, que é rompedora de mitos, sim? E nós temos um mito aqui, nesse conto, que é o mito de que a mulher sempre é vítima. E eu trago isso como mito, gente, porque nós tendemos, e principalmente na sociedade pós-moderna, vai ser polêmico, né? Principalmente na sociedade pós-moderna, essa época da pós-verdade, ai, se as minorias são minorias, não porque são menor quantidade, senão porque justamente elas não estão no poder, automaticamente elas são vítimas. E não é assim. Sim? Nós temos inumeráveis, né? Como que se diz? Fatos para contrarrestar isso aqui. Mas eu não vou entrar nisso, senão eu não avanço mais, sim? Se quiserem, a gente continua conversando depois. Bom, ela fala também que escrever, ela não escreve fácil porque para ela escrever não é fácil. Ela não escreve com uma pluma, né? Não escreve na caneta. Ela escreve com a sangue. Ela sente que ela escreve das entranhas. Ela sente que ela se arranca os pedaços cada vez que escreve. E isso dá para ver no texto dela. É um texto fragmentário, é um texto visceral, sim? E aí, eu acho muito interessante, ó, se nós temos aqui nessa primeira fala uma ideia um pouco mais soberba dela, olhem aqui como ela fala. Los escribidores, ela não se acha escritora, ela se acha escribidora, sim? Os escribidores se adiantam as coisas, ela diz, né? Tem como uma coisa de premonições. Sabe que a gente está brincando ultimamente, né? A realidade supera a ficção? Olha a moça já falando 91 isso, né? E ela fala justamente, né? Quando ela escreve La Mujer Desnuda, as mulheres não tinham tanta abertura moral na sociedade. Hoje, essa novela, esse romance seria lido como uma novelinha rosa, sabe? Do coração. Mas na época causou alguma coisa. Foi disruptiva, sim? Então, ela sempre vai pensando nisso, como, de alguma forma, contradizer a sociedade. Ela vai buscar entrar, sim, na disrupção do que vem sendo falado, do que pode, do que não pode. Vou continuar com outra aqui. Esse daqui é essa como que se diz? Entrevista que ela faz antes de morrer, em 94. Eu acho que, se não estiver errado, é em janeiro de 94 que ela manda para a revista Marcha. Ela morre em março. E ela se auto-pergunta, assim, ela coloca perguntas que ouviu durante toda a sua vida, tipo, agora que eu estou para morrer, ela diz, eu vou falar tudo, né? E pergunta, por que o sexo como uma constante em minha narrativa?
primeiramente, por lo que muitos fingem ignorar, né? Todo mundo finge ignorar, né? Que o sexo está na literatura, mas também está fora da literatura. Por que a gente não vai falar de sexo? Se a gente faz sexo todos os dias. Se eu estou aqui porque alguém fez sexo, gente. Não podemos deixar isso um tabu, né? E eu sempre pensei, falou, né? Desde os primeiros encontronaços são embates, né? Com a crítica. Que o sexo sempre está submetido à ideia de pornografia. Por isso que é rejeitado. Mas não, na literatura, né? Também a gente pode falar de sexo que não é pornografia, né? No cenário da literatura vulgarmente descritiva como o fim em si. Então, uma coisa é a gente usar o sexo como pornografia e outra coisa é usá-lo na literatura, né? Que não é o fim único, senão é uma ferramenta para falar de outras coisas. Então, ela vai falar de Eros, e aqui vai trazer uma questão importante, né? Porque ela diferencia o que é o amor romântico, né? O amor do erótico, né? Mas o erótico está atrelado ao amor. Não é desamoroso, é que a gente tende a pensar o amor nessas categorias, né? Heteronormativas, essa categoria de conto de fadas, né? E também Eros entende que sempre foi tido como uma palavra pejorativa, mas na verdade não deveria ser assim, né? E também ela diz que a partir do erotismo, isso aqui que eu acho a chave mais interessante, é que também é possível descobrir o sinistro que há no sexo, sim? O terrível que há no sexo, sim? Essa bestialidade das origens. Então, aqui que ela vai investir, na verdade. E só para finalizar o que ela fala de si mesma, ela diz, né, que a mulher que escreve, quando ela está agonizando, quando ela está perto de morrer, ela tem terror de perder a memória. Porque as mulheres sempre fomos as perpetuadoras da memória. Então, ela começa a trazer, na atualidade, nesse leito, né, de agonia, todas as suas lembranças, todas as suas recordações, sim? Porque sabe que a morte vai ser a desmemorização total. Então, por isso é que ocorre que todas essas experiências, sim? Ela escreve, a mulher que escreve suas experiências para que essas experiências fiquem vivas quando ela morre. É uma espécie de testamento. A literatura para ela é um testamento. E olhem aqui como vida e obra estão atreladas, mas não é autoficção, mas não é autobiografia. E uma questão muito interessante, se a gente ler qualquer entrevista a uma mulher, vão perguntar, o que tem de verdade no que você escreve? Ninguém pergunta isso para um homem. O homem sempre tem a possibilidade de inventar os cenários mais insólitos, imaginativos, e as mulheres não, a mulher só pode quando vive isso. Então, nós temos aqui uma questão que é muito importante, sim? A Harmonia nunca se enquadrou no feminismo, nem nada, né? Porque ela, inclusive, falou, se eu for ativista, vejam aqui a última frase, creio que eu seria perigosa. Né? Porque a ferocidade é um traço da feminidade. E a literatura, para ela, é a ferramenta para mostrar essa ferocidade que as mulheres têm. Porque se ela realmente fosse para as ruas, ela seria perigosa. Filha de uma anarquista também, né, gente? Bom, tudo bem até aqui? Sim? Beleza. Qualquer coisa, vocês me param. Ah, gente, maravilha. É muita informação, eu sei, mas eu acho importante a gente trazer essas questões da autora, sim? Qual que é o nosso contexto político aqui no conto? O que é importante? Por que a gente, quando trabalha literatura, trabalha também, por que a gente brinca a história, né? Não é porque essa história, a literatura é uma fonte histórica. Não. Mas a história é uma disciplina que vai auxiliar no momento de fazer uma análise literária. Ela auxilia por quê? Porque os escritores eles estão impregnados de um contexto histórico, né? Eles estão impregnados de experiência de vida. Então, não vai ser o mesmo, por mais de que eu esteja falando do passado, não vai ser o mesmo eu aqui escrevendo desde o século XXI
sobre a Segunda Guerra Mundial que uma pessoa escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial no contexto da Guerra Fria, né? Então, a gente tem que entender que esse contexto, sim, de alguma forma, não é, como posso dizer, não é que o escritor ele está supeditado, que ele está, de alguma forma, não pode se desvencilhar desse contexto histórico. Sim, pode. E ele não vai escrever só pelo seu contexto histórico, mas ele é um filho desse contexto e vai estar, sim, atravessado por essas questões. E esse contexto histórico do Uruguai, como eu falei, é um país de vanguarda. O Uruguai tem dos primeiros governos populistas, não apenas pela ideia do populismo e caudillismo, né, que é a imagem de um grande líder, como foi o Bachar Ordóñez, mas também disso, de direitos, né, de leis. E o que acontece? Na década de 50, é a primeira vez em anos, nesses 50 anos, praticamente, que, por eleições democráticas, assume um governo de direita. O Uruguai, tradicionalmente, até os anos 50, foi bipartidista, né? São dois partidos. O Colorado, que são os populistas, o de Bachar Ordóñez, e os brancos, que são a oligarquia, sim? Os colorados, eles vão dialogar com a classe operária. Sim, eles dialogam com a classe operária. A oligarquia não dialoga com a classe operária. Então, na década dos 50, né, meados da década dos 50, assume o primeiro governo branco e, com isso, assume também um novo projeto, começa um novo projeto econômico, né, que é o fim, na verdade, desse estado de bem-estar, né, presente com Bachar Ordóñez, e começa um estado neoliberal, né, um estado liberal, depois com essa ideia mais neoliberal de políticas de importação, de liberação das importações, de regulação interna pelo próprio mercado, com uma participação, né, do mercado externo. Há, por primeira vez, um pedido de dívida ao FMI, começa o endividamento, né, da sociedade uruguaia. E a crise, né, por todas essas medidas econômicas se agrava. E começa uma migração interna. Veja só, né? É uma migração interna do interior para Montevideo. E em Montevideo, por a quantidade de gente que, de repente, vai morar numa capital, não tem as condições, né, de dar moradia para todo mundo. Começa a surgir um número crescente de moradores de rua, e começa o que se conhece como, né, a marginalização da pobreza, ou a criminalização da pobreza. Temos muita gente morando nas ruas, temos muita desigualdade social, há muita vadiagem, sim? E com isso, como nós também temos um discurso mais tendente à direita, da oligarquia, sim? Há muito preconceito social. Por que eu trago isso? Porque o conto, né, embora não mencione nem a época, nem nada, sim? No conto não diz o ano, não diz o lugar, não diz nada disso. Mas ela dá, de alguma forma, pistas, sim? Pistas sobre esse cenário que nós estamos vivendo. E qual que é a pista? Já no primeiro parágrafo. Se vocês têm o conto aí, justamente, né, ela vai falar de um maldito cânion, né, de um tubo de cimento que passa para atravessar a carretera, né? Que passa esse tubo de cimento que atravessa a carretera? Nós estamos tendo aqui um lugar que não temos esgoto, é um esgoto a céu aberto, gente. Então, estamos nas periferias, sim? E ela se encontra com um homem ao final desse túnel. Só que esse homem, né? Se vocês vão ver a descrição esse homem tem uma descrição muito particular, né? Que ele estava sentado e ele tinha, sim, uns sapatos, né? Num estado, de alguma forma, num estado, como posso dizer, estão quebrados, né? Claveteadas de forma burda, diz ela, né? As solas. O que é claveteadas? As solas, elas estão grudadas com pregos, mas de uma forma muito feita rapidamente, muito pobre, empobrecida, assim. Então, não é um senhor do Partido Branco que está aí esperando ela no final do túnel.
Então, além disso, nós temos primeiro essa questão, já temos o personagem protagonista, que é esse homem do túnel, é fruto desse contexto histórico, sim? E o que eu chamo de psicose coletiva, que é o surto que tem a sociedade, está inscrita nesse contexto, que é um contexto completamente permeado, sim, pelo preconceito de classe, pelo classismo, sim? Bom, um pouquinho dos elementos da narrativa, só para a gente entrar já no conto. Narrador protagonista, primeira pessoa, ela faz muito narrador protagonista, trabalha muito isso, sim. Se não é narrador protagonista, é terceira persona, né? Terceira pessoa, mas geralmente é narrador protagonista. Isso nos traz algumas questões interessantes para esse tipo de relato, que é um relato ontológico, de novo, que é um relato sobre si mesma. Por quê? Porque se eu estou escrevendo, eu escrevo sobre a primeira pessoa, a partir da primeira pessoa, eu não vou dar detalhes sobre o meu físico, né? Eu vou dar detalhes sobre o meu eu interior. Sim, então, essa ferramenta do narrador protagonista para esse tipo de relato ontológico é sensacional. Sim, encaixa perfeito. A gente não tem muitos dados sobre essa narradora. Não sabe o nome, não sabemos o nome, não sabemos como que ela é. Só sabemos que ela tem uma família que se preocupa por ela, sim? Então podemos dizer que não é uma menina que mora na rua, ela tem uma família. E sabemos que ela tem aí uma questão moral, né? Que depois podemos dizer a moral, aí a gente pode discutir essa questão mais para frente. Um homem, que características nós temos? São características físicas invariáveis. Esse homem não muda, ele continua sendo o mesmo, desde o primeiro encontro até o último, sim? O que já nos dá uma pauta aí, né, de se esse homem realmente existiu. Se esse homem, nas próximas vezes, ele vai existir, porque é um homem que não muda. Ela muda, ela envelhece, mas o homem não, né? E também características sociais, e aí na interpretação, né? Por essas características sociais a gente faz lendo as entrelinhas do conto, sim? O tempo, embora o tempo seja, né, dado de forma cronológica, é uma cronologia que está atravessada pelas memórias, pela lembrança. Então, é uma cronologia que tem umas, como podemos dizer, umas variações. Sim? A gente não sabe quando entra a recordação, quando ela sai da recordação, por isso que é difícil esse conto. Mas a gente tem uma periodicidade que eu acho interessante, sendo que ela é filha de uma mãe católica. Só 7 anos. Quando ela tinha 7 anos, passaram-se 7 anos, né? E ela vai marcando os 7 anos e o ambiente. Então, troca a escada pelo elevador. Opa, mudou aqui alguma coisa, né? E ela fala troca, sabe? Ou seja, ela mudou de lugar, ou no lugar que ela morava, trocaram isso. Ela usa, inclusive, o verbo, né? E é interessante porque a gente vai vendo esse passo do tempo, né? A espacialidade. Eu trago aqui porque não todo mundo sabe o que seria esse tubo de cimento. Sim? Aqui, em espanhol, a gente chama de alcantarilla, sim? Que é o esgoto a céu aberto. Por aqui passa o esgoto das cidades. Isso estava nas periferias da cidade. Sim? No caso, na periferia de Montevideo. Sim? Ela porque quer. E ela começa assim, gente, no compartilhar aqui, só um segundo, ó. Vou ir compartilhando uma coisa e a outra, né? E é que com todo o sacrifício daquele passagem inaudito, agravado por la curva de labor, Bóveda foi-se para nada, absolutamente para e por nada. O que significa isso? Se explicará por quê. Se uno cruza a senda normalmente, diz, alguém pensará entrar pela alcantarilha. Ela atravessa esse tubo, sim, só porque ela quer. Ela tem 7 anos e ela quer fazer aquilo. E aqui, para mim, está a chave mais importante, sim, de Harmonia Somers. Há um desejo. E o desejo não é apenas dos adultos. Porque a gente é muito adultocêntrico também, né? A criança é infantil, a criança tem desejo. Sim? E ela está dando, como boa professora, está dando direito a essa subjetividade desejável da criança. Né? Trago aqui, parece não tem nada a ver,
Mas nessa época surge um desenho animado, só para vocês entenderem o imaginário da época, né? Eu assisti esse desenho animado na década de 90, um desenho que marcou a vida de qualquer hispano-americano do sul, sim? Alguém pode fechar o microfone da Adriana? Esse daqui é Irritus. Irritus é uma criança marginal, sim? Que mora onde? Justamente nesse túnel de cimento. Ele mora na alcantarilla, ele mora no esgoto, sim? E é uma criança marginal, sim? Que vai ser um super-herói. E aí a gente tem justamente como também, não, nas narrativas para crianças, elas podem subverter um pouco o classismo da sociedade. Mas essa ideia do morador de rua, do marginal, da pessoa pobre, que logo vai ser criminalizada pelo fato de ser pobre, associada com um túnel, está no imaginário social. E por último, eu trago aqui que ela vai morar numa buhardilha. A buhardilha é essa parte daqui dos prédios, sim? A parte de cima. E ele, inclusive, fala, sim? Ele, inclusive, fala quando diz da buhardilha. Peraí, buhardilha. Ela vai falar que ela vai morar aqui na buhardilha por uma questão que tem a ver com a liberdade, para não sentir de novo esse túnel, né, em cima dela. Então, nós temos aqui também uma consciência e um desejo, uma busca, uma autonomia dessa mulher, sim? Então, não temos nenhuma demarcação de tempo, de espaço geográfico, mas nós temos esses elementos que vão permitir a gente, de alguma forma, como um quebra-cabeça, construir essa narrativa, sim? Eu falo com as mãos, gente, desculpa. Eu quero, antes de continuar, vamos fazer, agora sim, uma atividade nessa página que a gente usou terça-feira com a Olivia, para falar um pouco do enredo. Sim? O enredo não é fácil, como a gente falou, sim? Eu quero, se vocês puderem se conectar, gente, aí já vou colocar aqui o link no chat para vocês entrarem. A ideia é fazer da mesma forma que a semana passada, que é terça-feira, uma nuvem de palavras, uma enquete, sim, para a gente partir a partir daí algumas outras considerações. Quantas pessoas temos na sala, chicas? Nós temos 58 pessoas. Tá, só para saber aqui quando parar a inscrição. 59. A ideia, a gente vai falar sobre o enredo, sim, gente? Esse enredo difícil. Bom, vamos começar? Vou começar aqui. Uma questão que é fundamental, que inclusive se foi perguntado muitas vezes para a harmonia. Houve estupro ou não? Quero que vocês votem agora. Sim ou não? Sim? Lembrem que para votar eu preciso enviar, senão o voto não vai. Ai, adoro isso, gente. Muito bom. Intriga. Tem um amigo que é da literatura que ele fala as indagas, causar indaga. Diz que é uma forma de falar na Bahia, né? Quando a gente faz briguinhas, né? Intrigas, fica intrigando sobre questões, né? Mas, gente, vamos indagar. Ou indaga. Ainda tem bastante gente para votar. Se puderem. Vou dar um minutinho mais. Fiquem tranquilos que ninguém sabe que está votando cada um, né, gente? Muito bem.
10 segundinhos para parar. Pronto. Vou parar aqui a votação. Sim. Bom, ganhou por goleada, né? O ovo estupro. Sim. E eu gostaria, se alguém de vocês quiser abrir o microfone ou escrever pelo chat, por que vocês acham que houve estupro? Se puderem. E alguém escrever por que não? Se puderem, só para me argumentar. Dani. Pode falar. Oi, então, por que eu acho que houve estupro? Porque eu interpretei o conto como o conto falando sobre e contestando a questão da vítima perfeita, né? Porque quando a gente fala de estupro, a gente espera aquele imaginário do estupro que muitas vezes é colocado por homens, de que o estupro tem que ser algo explicitamente violento, sendo que o estupro muitas vezes se dá numa questão romântica, se dá numa questão que inclusive a mulher sente um desejo, só que é muito mais profundo que isso, né? A questão do estupro está em coisas muito pequenas, em coisas cotidianas, em coisas românticas. Então, eu acho que ela contesta isso, que existe sim o estupro, mas que ela fica nessa dualidade de ela ir atrás do cara, dela desejar o cara, dela querer o cara, mas, ao mesmo tempo, ela saber que teve alguma coisa ali que não foi certa e que teve uma violação. Então, eu acho que ela contesta essa questão da vítima perfeita, falando sobre a questão do desejo, falando sobre essa questão, por exemplo, essa questão de quando ela era criança, ela sentia desejo. Isso não vai excluir de que foi um estupro, afinal, ela era uma criança. Mas, por exemplo, você vai ver muitas histórias de pessoas que foram estupradas falando sobre essa questão de que sim, elas sentiram desejo, só que isso não vai mudar que foi um estupro, de que foi uma violência. Enfim, eu acho isso. Ótimo, Dani, muito obrigada. Muito potente a sua contribuição, sim? Vou partir daí para continuar. Tem Miriam, se não estiver errada, né? Miriam, pode falar. Então, eu interpretei justamente, foi um texto por duas questões, por conta do espanhol, que foi um desafio grande para ler, e também por... quando eu li, eu pensei justamente no que você falou, na Clarice Lispector, e eu falei assim, como elas brincam muito com a linguagem, é uma língua que eu não tenho intimidade, foi esse desafio muito gigante, mas só que assim como a Clarice, o único jeito que eu consegui de começar a tentar interpretar ela foi por uma perspectiva psicanalítica. E aí eu pensei, a ideia, assim, porque eu acho que isso acontece com várias pessoas que foram vítimas de estupro, isso de outros tipos de violência, porque quando você se encontra numa situação de potência e tem aquela ideia, né, que está na psicanálise, que, se eu não me engano, ela vai ser desenvolvida pelo Freud, se eu não me engano, que é a ideia da pulsão destrutiva, né, sobre o outro, que é a ideia do Thanatos, e que você precisa exercer essa violência, esse poder de dominação sobre o outro, que é de onde vem um prazer do estuprador. E, por outro lado, para a vítima, no caso, né, para quem está dominado, você experimenta essa sensação e você tem uma perda de você, literalmente, da perda de você não conseguir se defender, digamos, e também de uma experiência que ela é sua, mas ao mesmo tempo ela não te pertence, é uma experiência de você. E eu acho que a protagonista, ela se perde, eu acho que por isso que no final ela atravessa a rua e acontece aquela fatalidade e ela tem aquela sensação de que ela está voltando de novo para o túnel. A escada também, ao invés de ela pegar aquela coisa impessoal que é o elevador, eu fiquei até nervosa, e o elevador, ela escolhe pegar a escada, e a escada tem aquela coisa do círculo, né,
porque é como se fosse que ela está voltando, ela está fechando aquele círculo, e eu acho que tem muito a ver com isso, porque ela não consegue superar esse trauma, e ela volta, e ao mesmo tempo uma falta dela mesma, entendeu? Então, por isso que para mim fica evidente que o estupro está ali, e eu acho que a ideia também de ela não se ver, e também de ter essa ideia para mim, de a gente se perguntar, houve estupro ou não houve, porque eu acho que é o modo como ela também se relaciona com ela. Não é à toa que tem um momento que eu voltei nesse parágrafo algumas vezes para me entender que ela se vê no reflexo, mas só que ela não se reconhece. Ela fala assim, esse cabelo que ela joga para trás, ela fala assim, que ela deveria cortar alguma coisa que ela fala assim sobre o cabelo dela, porque ela tem meio que essa desconexão que ela passa a ter depois desse evento traumático que ela passa. Então, para mim, eu acho assim, a minha justificativa de que houve o estupro tá nesse lugar, porque assim, ouvindo relatos de vítimas de estupro, eu já vi muito essa questão, né? E esse lugar, como é difícil você se ver nesse lugar de vítima, então, eu acho que houve essa desconexão, então é uma desconexão que se apresenta enquanto ela, a identidade, ela saber quem é ela, e ela se torna muito isolada, né, naquele sótão, você vê que ela fica ali, basicamente, sozinha o tempo todo, então foram essas minhas leituras, eu não sei se eu consegui me fazer entender, Perfeito. porque foi um pouco confuso, então, para mim, então, foi isso. Miriam, Obrigada. muito obrigada, viu? Muito obrigada. A sua consideração também, super, super, super importante. Justamente vai ser a única chave de leitura que eu não vou trabalhar, porque eu falava até para as minhas colegas, eu não gosto de entrar no psicanálise, gente, porque eu não consigo nem me analisar a mim mesma. Eu estou fazendo análise há muitos anos, então é uma coisa que eu não entro quando eu analiso a literatura. Eu sei que é um mundo que eu estou perdendo, né? Mas eu não vou entrar por esse lado. Mas, Miriam, vai por esse lado, por essa porta, que é infinito, sim? E você não está errada, sim? Eu só não entro aí porque eu acho que faltam ainda ferramentas teóricas para eu trabalhar e é isso. Eu escolhi uma outra perspectiva. Mas vai por aí se você quiser, viu? Porque é exatamente isso que está em jogo, sim? Beleza, gostei muito das respostas. Agora, eu vou trazer uma questão aqui sobre o enredo. Houve estupro, não houve estupro? Eu acho que, para a autora Harmonia Somers, isso daí é o que menos importa. Não importa o fato se aconteceu ou não aconteceu. E muitas leituras que a gente faz hoje do sim ou não é permeado por essa pós-verdade, de que uma coisa pode ser ou não pode ser. A ambiguidade nesse contexto que a gente está vivendo é difícil de interpretar, né? Mas, o que acontece? Ela já, no início, ela faz aqueles foreshadowing, né? Foreshadowing, que seria o quê? Mostrar já dentro da teoria do conto, né? Temos a teoria do Cortázar, que fala da teoria do nocaute, que o conto tem que matar por nocaute, você tem que ficar espantada no final, mas por quê? Porque, na verdade, no início, o autor já te dá uma piscadela, né? E a piscadela da harmonia está já na epígrafe, que é um conto para confessar e morrer. Ela confessa e o que acontece? Morre. Ela morre no final, atropelada. Como a inesquecível, como que se chama? Protagonista da Clarice Lispector. Macabea. Essa Macabea, obrigada. Quando eu li Macabea, eu falei, gente, morre igual a protagonista da Harmonia, né? Para vocês verem como que está, né? Porque as obsessões literárias, né, dos autores também, um pouco. Bom, aqui o que eu entro um pouco assim para questionar. Importa isso? Eu acho que para a harmonia isso não importa, sim? O que importa aqui é como isso, na verdade, de alguma forma, implicou na vida dela, durante toda a vida dela. E não é o fato dele, as repercussões desse fato, né? Implicaram na vida dela, fizeram parte da vida dela, né? Então, aqui eu vou trazer algumas linhas de leitura para vocês. Por exemplo, né, a ideia do... isso daqui. Antes das linhas de leitura, só para não deixar vocês sempre com essa sensação de não entendi nada, o que a Harmonia fala sobre ela mesma naquela autoentrevista que ela faz, né?
O estupro, se eu sinto atração sobre o assunto, pergunta ela, a si mesma. Não me sinto atraída. Aqui tem um erro, né? Rejeito o estupro com repulsa e revolta, como rejeito tudo o que é um abuso de força diante da inferioridade física, crianças e mulheres. Mas só frequento, porque ele existe, e muitas vezes se impõe a necessidade criativa. E aqui cabem alguns esclarecimentos. Ela aproveita, tá para morrer, gente. Numa das minhas primeiras histórias intituladas El Despojo, houve, sim, um estupro habitual, mas um daqueles que ninguém vê ou julga, o que a Miriam falava. O da mulher casada pelo marido. Da mulher casada estuprada pelo marido. Mas não houve estupro no mesmo conto com um adolescente que o outro personagem, fugindo da fazenda, consuma na estrada. Ela tem uma outra personagem que fica ambivalente se é estuprado ou não, se ela tem sexo com essa outra personagem. Assim, em contraste com o primeiro estupro mencionado, o último é apenas uma iniciação de uma transgressão voluptuosa mútua, que convida à deturpação dos fatos em mentes não receptivas à intenção do autor. E não houve tal violação da história El Hombre del Túnel, embora ela tenha sido frequentemente considerada um exemplo de vícios interpretativos. Então, para a própria harmonia, não houve. E para mim, leitora desse conto, eu li esse conto muitas vezes, gente, já trabalhei ele de várias perspectivas. Não é o que importa, né? A questão não é essa importante. Vou trazer aqui agora, sim, as linhas, as chaves de leitura que a gente pode trazer. Desde uma chave de leitura de gênero e violência, a gente pode fazer essa chave de leitura, como muito bem falou a Miriam, como muito bem falou também, esqueci o nome da Dani no primeiro, sim. Por quê? Porque a gente vive num contexto patriarcal, sim, onde nós temos, sim, de alguma forma, uma ideia de... Nós somos, as mulheres, constantemente somos submetidas, sim, a essa ideia de ter medo. As mulheres nascemos para ter medo, de alguma forma, né? O estupro é uma forma, né, uma parte da opressão estrutural da sociedade patriarcal. A Rita Segato fala muito bem sobre isso. E uma autora que eu trago para conversar junto é a Brown Miller, que é a primeira que vai trazer a noção da cultura de estupro, né? E ela diz que a sociedade patriarcal cria e sustenta o medo da violência sexual como uma forma de dominação. O medo de ser estuprada é, na verdade, uma das formas mais visíveis de controle social que as mulheres experimentam. Então, o terror da Harmonia Somers aqui não é um terror de vai acontecer alguma coisa. É o terror que nós, leitoras, sentimos, na verdade. Ela está brincando, ela está jogando com o leitor que nós, leitoras, sentimos, que é esse terror que é imposto pela sociedade patriarcal. Outra chave de leitura, e ela fala isso no conto, né? Uno es hijo de la gran precaución, ela fala, né? Nunca, cuidado, expressões lacônicas de um dicionário básico que ficavam aqui na cabeça como pregos, ela fala, né? Então, nós fomos criadas nessa sociedade. A outra chave de leitura também, dentro do gênero de violência, é uma teoria muito interessante, relativamente nova. A Bettina Kaplan, né, é uma argentina que ela vai estudar, vou deixar o livro dela para vocês, que se chama Narrativa e Violência, uma coisa assim, no Cone Sul, nas narrativas do Cone Sul. E ela vai trazer uma ideia da invalidação do sujeito feminino, quando, na verdade, esse sujeito feminino não tem direito a sentir desejo. E muitas vezes, pela insistência, né, da violência da retórica, acaba se perpetuando essa condição, sim, da vitimização das mulheres. A nossa protagonista, ela não acha que é uma vítima, né? Ela, inclusive, como muito bem colocou a Dani, colocou a Miriam, ela está perdida nisso aí, mas ela não acha, e a gente só tem a voz dela, sim? Então, a gente pode acreditar na voz dela e nas outras vozes, que é essa psicose, esse surto coletivo, né? Falando
dela, que, ai, sim, ela foi abusada. Vejam como diz, né? Ela diz que viu nas caras das outras pessoas que existia uma coisa chamada violação, estupro. E vendo as caras, né, entendeu que isso era nojento e era terrorífico, porque tinha asco, tinha nojo nas caras das pessoas, né? Mas de acordo com a minha própria versão, ela diz, né, esse homem não podia ser o mesmo que fez uma coisa horrorosa, porque esse homem sorriu, porque esse homem era doce, né? E aí ela traz aqui, para mim isso é lindo, essa passagem aqui, tanto que supus que estuprar uma menina, seria como levar ela para um colchão de nuvens, por cima da terra, né? Num graneiro, num galpão gigante, celeste, sem teto, sem paredes. E depois estar sujeita ao que acontece, né? Então, há um êxtase. Aqui, qual que é o êxtase? Se foi a partir do estupro, não foi, a gente não sabe. Se foi imaginação dela, a gente não sabe. Se ela, uma criança que se arrasta por um túnel, sente prazer porque está se arrastando e esfregando seus órgãos genitais num tubo, pode ser também. Mas a gente tem que se ater ao texto, de alguma forma, né? O que acontece aqui, então? Eu trago essa ideia também de Lauretis, que vai falar dessa violência da retórica, né? Que a gente pode também escrever narrativas, que as artes, muitas vezes, diz de Lauretis, elas insistem em perpetuar essa condição de vítimas, né? Não quero dizer que as mulheres, não há vítimas, não, claro que não. Só estou aqui trazendo, polemizando, indagando a questão, sim? Porque eu acho que é preciso, é necessário, em um conto desses, indagar sobre essa questão. Outra chave de leitura que eu já falei um pouco é a criminalização da pobreza, né? Por quê? Porque esse homem pobre acaba sendo tido como um vagabundo, embora ela nunca diga isso, acaba sendo tido como uma pessoa que tem piolho, que está vestido em farrapos, que tem o cabelo longo, os dentes amarelos, mas ela nunca disse isso. Sim? Isso é o surto coletivo, que associa esse homem que ela diz que encontrou sentado numa pedra a um vago que estuprou ela, né? Só que sua imagem não terá profanadores, diz ela, não irá cair em sucios anales del delito comum, al menos sendo eu quem lo entregue. E tem uma culpa por parte dela aqui. A gente pode interpretar essa culpa, sim, como uma culpa de uma vítima de estupro, mas também podemos interpretar essa culpa como uma culpa de uma burguesa, de uma mulher burguesa, sim, que entende que alguém foi condenado pelo fato de ser pobre. Sim, só vou correr um pouquinho agora, gente, porque senão não vai dar tempo. E a outra chave de leitura que eu trago aqui é o erotismo batalhano. E eu acho que aqui também faz muito sentido, né? Por quê? Porque esse desejo inicial de atravessar o túnel, já nossa narrativa começa por um desejo, né? E esse desejo vai sendo super estimulado depois do episódio. Ela, depois desse episódio, começa a ser uma pessoa, que ela diz, profissional, né, em roubar os homens das outras mulheres, né? Ela não se reconhece nesse corpo físico, como muito bem colocou a Miriam, sim? Então, há uma superestimulação desse desejo que acaba recaindo, acaba tendo consequências, né? O assassinato, e isso numa chave batalhana é interessante, né? Porque aqui o foco é o desejo. O assassinato, ela comete um assassinato, isso fica entre linhas. Se vocês forem, deixa eu só buscar aqui, Ojos de Vidro, ela fala que tem uma pessoa nas escadas, né, que ela vai, de alguma forma, ela vai empurrar, né? Se vocês vão, está na página 5, gente, que ela diz, lutávamos por el espaço vital. Aí, Hã? rapidinho, você tirou seu vídeo. Eu tirei meu vídeo? Não, não tirei, deve estar minha internet, bem. Que está chovendo aqui. Mas dá para me ouvir? Aqui tá normal para mim. Para mim também. E tá dando para te ouvir. Ótimo. Tá dando sim. Vamos, gente, até que a chuva deixar.
Bom, ela diz aí no conto, lutávamos por el espaço vital. Ela e uma mulher que se interpôs em um caminho, né? Que estava com todos os legumes, né? Lutávamos por el espaço vital. Ela queria ir de encontro com esse homem que apareceu lá. Um homem que já não é visto nem para o vizinho, porque ela liga para o vizinho e fala, fala para aquele homem que está parado do lado do poste, esperar que eu vou lá, que a menina do túnel vai lá. E aí o homem, não só também cheio de preconceito, fala, com certeza ele fugiu, porque ele não vê o homem, fugiu para roubar minha bicicleta, né? Já colocando ele de novo, marginalizando, né, esse sujeito, senão que também ela quer correr para pedir desculpa. O encontro dela vai motivada por esse desejo de reencontro e de desculpa, né? Uma culpa, justamente. Lutávamos por el espaço vital, por instinto conservador. Ella su vocación de estropajo, yo la boca del túnel donde iba a hallar de nuevo algo que me pertenecía, cuando no tuve más remedio que empujar. Sí, empujar. ¿Qué otra cosa? 2 veces no va uno a dejarse interferir por nadie, mientras hace equilibrios en la cuerda tirante del destino sobre las pequeñas cabezas de los que miran de abajo. Y llegó ella primero que yo, es claro, cuando la volví a ver en el último descanso, mirándome fijamente con 2 ojos de vidrio entre el esparramo de sus hortalizas. Ya era tarde, el hombre había desaparecido. Ela empuja a mulher e a mulher morre, né? Isso passa despercebido se a gente não lê as entrelinhas, sim? E vai ter, em outro momento, em que ela fale, meu primeiro crime. Ela vai falar entre a primeira aparição dele e o meu primeiro crime. Deixa eu só achar aqui, que eu não estou achando. Bom, isso está aqui. Vou compartilhar de novo aqui, né? Ela diz, e chegou, não, aqui, mas su periodicidade, contando desde minha violação a meu primeiro crime. A periodicidade dela é contada pelo suposto estupro, é o primeiro crime que quando ele aparece. Então, ela chega a matar pelo desejo. Isso não importa. Olhem como a harmonia é amoral. Ela se desvencilha completamente do discurso moral. E ela só quer ouvir o que essa menina tem para dizer. Que essa menina depois vira mulher. Porque vejam aqui, o cabelo dela já está desvitalizado, né? A gente vê que não é mais essa menina, nem essa estudante que morava na Guardilha. O cabelo dela já está desvitalizado, ela não tem vida. Mas um homem continua aparecendo do mesmo jeito. Então é coisa da cabeça dela, só pode ser, né? Agora, importa se houve estupro? O que importa é que esse homem está na cabeça dela e o desejo dela não sai. E aí nós temos também outra questão que vem da leitura do erotismo, que é a hipersexualização que acontece no olhar dos outros, né? Os outros começam, porque você dorme demasiado sozinho lá, né? Lá em cima. Porque você rouba meu marido. Então, há uma hipersexualização também dos outros. E eu trago aqui a chave batalhana também, mas entendida, em que, na verdade, não é um discurso que está impregnado de desejo. Eu acho que é o contrário, porque há um desejo autoral aqui também de falar de coisas que são tabus. E a harmonia, nos slides anteriores, ela é muito consciente disso. Eu sou rompedora de mitos, né? Então, é um desejo que está impregnado de discurso. E mais que o haver estupro ou não haver estupro, o que aqui para mim está em tensão, sim, mas que o sim ou não é o discurso social de o discurso de uma sujeita desejante. Então, nós temos uma sociedade que vem trazer todo um discurso que está impregnado pelo classismo, pelo racismo, pelo neoliberalismo, e um discurso de uma criança inocente que apenas sente desejo. Algumas escolhas lexicais que ela vai trazer, só para vocês verem
análise textual, sim, gente? Depois a gente pode abrir isso daqui, mas o elevador aberto com as pernas, não sei o que ela fala aí, né? A boca del caño na punta de mi língua. Olha como tudo é um universo erótico, né? Rodar a minha língua como uma flor monopétala. O que é uma flor monopétala, né? Sobre o pavimento. Depois, o corrimão, quando ela fala aquela cena, que é uma cena... A vida sexual dela passa num segundo. Ela fala assim, e eu, hacia atrás lá da memória, hacia atrás, em direção atrás da memória, volta a se ver, né? Cavalgando nos passamanos, corrimãos, né? Tal como alguém que los deve inventar para os incipientes orgasmos. Ou seja, ela está lá atrás lembrando seus primeiros orgasmos, que depois se apoderam das entranhas, sensação, hasta terminar achicando-se, como o orgasmo se achica nos climatérios, como trapo queimado. A vida sexual de uma mulher em um segundo. Então, para mim aqui, essa questão é muito interessante quando a gente vai trazer essa ideia do desejo de discurso e como eles estão o tempo inteiro em tensão nesse conto. Tudo bem até aqui? Bom, eu vou partir para as considerações finais, para abrir um pouco o microfone, deixar vocês o que vocês querem falar, compartilhar, e também pensando que perdizes a qualquer momento uma luz cai, gente, e eu não quero deixar vocês na mão. Então, considerações finais, algumas questões. Eu sei que o conto não é fácil, não tem tradução, a Harmonia não é uma autora fácil de por si, a vida dela não é uma vida fácil, ela vive de contradições. Então, quando a gente trabalha com uma autora mulher, sim, Showalter nos diz, é importante a gente considerar a biografia, sim, não porque a biografia é determinante, mas porque a biografia vai trabalhar todas as experiências que esse corpo sexuado tem, e essas experiências vão ser, de alguma forma, expostas em sua literatura a partir dos condicionantes, seja ela ou mais liberada, né, como as posteriores à Harmonia, ou seja, de alguma forma, confrontando, como é o caso da Harmonia e da Lígia, ou seja, imitando, né, como é a primeira fase da literatura escrita por mulheres, que é mais uma mímese, sim, para poder ter um reconhecimento, né? Então, a gente sim precisa considerar essa biografia, porque, por exemplo, a gente vê que a Harmonia é uma sujeita que está o tempo inteiro em embate, sim, numa dualidade, ela sempre tem uma dualidade aí, os contos dela sempre têm isso, tanto interpretativa, quanto do ponto de vista moral, sim, quanto do ponto de vista ético, depender do que ela vai trabalhar, sim? Então, a relação para mim aqui, fundamental, é a relação, não se houve ou não estupro, se está o fato ou não está o fato, é a relação entre o estupro e o discurso. O que eu faço com esse discurso de estupro? A tensão se dá entre o discurso social e a subjetividade da criança. Essa criança, sem dúvida, ela teve a sua subjetividade interrompida. A gente vê isso pelo devaneio que ela tem, né? Ela teve sua subjetividade interrompida, mas a gente não pode afirmar nenhuma coisa nem a outra. A psicose coletiva, que eu chamo aqui de psicose, né, na verdade, é o estupro como um produto de um discurso de uma terceira persona, né, que é indefinida, a Harmonia nunca nem coloca. É o povo, me disseram as pessoas, não é nem a mãe, nem o pai, nem nada, me disseram as pessoas, né? Intervenção do discurso social, falo eu, sobre o discurso do desejo. Então, aqui, como o discurso dela, que é um discurso desejante, é intervido pelo discurso social, que é o discurso do estuprador, do homem pobre como potencial estuprador. E aqui eu estou ecoando na própria Angela Davis, quando ela fala do homem negro como potencial estuprador. A gente tem que ter muito cuidado nessas questões, porque as mulheres estamos atreladas a muitas questões, e os homens também,
Outra questão, bom, isso se vê aqui nessas dicotomias, homem doce, ou sonrisa de miel, sorriso de mel, e homem raro. É a polícia que arresta vagos, né, vagabundos, por exemplo. Isso o tempo inteiro está em tensão. Não há uma estética do horror, não há uma estética do terror aqui, mas a autora trabalha com o terror cotidiano das mulheres na sociedade. E por isso a harmonia é fundamental para as futuras autoras. Tanto a Mariana Henriques, que vai ser a autora que a gente vai trabalhar na terça-feira com a Bia, quanto a Mônica Ojeda, que vai trabalhar a Júlia na quinta da semana que vem, elas consideram a harmonia fundamental na tradição da escrita de mulheres na América Latina. Porque a Harmonia Somers abre portas, porque a Harmonia Somers rompe, sim, com um monte de tabus que as mulheres não podiam falar. E a questão do desejo, e a questão da violência e do mal, é entendido nos conceitos de Bataille, né? Porque a própria harmonia vai falar, né, sobre o Bataille, dizendo se o erotismo é a aceitação da vida até na hora da morte, quem sou eu para tirar o erotismo das minhas narrativas? Então, a harmonia é fundamental para essas mulheres que vão escrever o horror contemporâneo, que é um horror muito mais livre, se se quer, sim? E também que passou pelo filtro da ditadura militar, porque a ditadura militar é divisor de águas, né? Ela vai dividir essa forma de enxergar o mundo. Outra questão que eu acho interessante para trazer aqui como consideração final, essa questão do estilo linear dela, essa impossibilidade da gente colocá-la dentro, sim, de uma corrente, de uma escola. E eu acho que é importante a gente já no século XXI se desvencilhar disso. A gente não precisa encaixar os nossos autores. Sim, a gente pode dizer, opa, parece com isso, conversa, dialoga, mas o autor não é uma coisa, como posso dizer, estritamente rígida, né? Que escreve com uma receita de uma corrente ou estilo literário. E também uma coisa interessante para considerar, por último, que eu acho o mais fantástico de tudo isso, é que a gente, não sei se vocês perceberam, mas a gente está ouvindo a voz de uma morta. A gente ouve essa confissão depois que ela morreu, né? Então, há também uma tradição de escrita de mulheres que se inicia com a Maria Luísa Bombal, chilena, La Amortalhada, tem tradução, saiu pela Kozak Naif, onde ela vai justamente trazer uma voz do pós-mortem, onde as mulheres, quando elas estão mortas, são capazes de dizer muito mais do que elas podem dizer quando vivas. Gente, eu vou finalizando por aqui, tem as referências, né? Vou deixar esses slides, vou corrigir algumas coisas que eu vi aqui, e vou deixar bastante bibliografia da Somers. Podem baixar, porque em algum momento eu vou apagar, porque está tudo no drive da Julia e a gente não tem o espaço que tínhamos antes, tá? Então, baixa, a gente vai deixar até abril, mais ou menos, para vocês baixarem, a gente apaga tudo, sim? Pesquisem Harmonia Somers, que é interessantíssima e não está pesquisada ainda, sim? Nós estamos em um boom das mulheres que escrevem terror. E, novamente, o mercado está trazendo como é que se diz? As linhas de leitura, né? Temos que ler as mulheres, mas ninguém está lendo as primeiras que escreveram sobre isso. Elas ficam no esquecimento. E a tradição, sim, não são pessoas isoladas que escreveram. O cânone nosso é atravessado pelo patriarcado e, portanto, pela misoginia, né? Então, não são lacunas de pessoas excepcionais, né? A harmonia não foi excepcional, né? E depois vem outra excepcional. Não, tem muitas, ela é mais uma, sim? E eu trago aqui uma coisa interessante, só para finalizar. Nós, mulheres, né, até a própria harmonia estava dividida em duas. Nós estamos divididas sempre em duas. Que somos o que a pessoa, o que quer a sociedade de nós, que é a sentimental de todos os dias, e a feroz, né? A que faz o que quer, o lobo esterpário, que ela foi chamada Ramboncinha e lobo esterpário.
Muito obrigada. Eu vou fechar por aqui. Gostaria muito de ouvir vocês. Eu tinha uma nuvem de palavras, se vocês quiserem fazer, também podemos, mas gostaria muito de ouvi-los. E deixo aqui meu e-mail também, deixarei os slides para caso vocês queiram conversar, tá bom? Bom. Alguém tinha levantado a mão e baixou, não desiste não. Fala aí com a gente. Gente, vocês podem me dizer, você tá louca, não tem nada a ver com o que você falou. É uma linha, é uma análise, né? Eu não tenho verdade. Eu trago aqui o que eu posso ler e as minhas contribuições, tá? Bom, acho que não. Adriana. Olha, eu só queria agradecer mesmo pelo esse olhar sobre o texto. Eu li 2 vezes o conto e em nenhum momento eu consegui perceber essa questão que essa mulher, que até então eu a via como uma vítima, não era. Então, através dessa leitura, da sua leitura, eu percebi como a minha leitura também estava contaminada por essa posição da mulher enquanto vítima. Uhum. Parece que só cabe a ela esse papel, e na verdade não, ela transgride, né? Ela vai além. Então, muito obrigada. Imagina, exatamente. Ela pode ir além. Eu acho que é aí que está a importância da harmonia, né? Porque ela mostra que pode, né? Olivia, pode falar, amor. Aí eu vou só complementar aqui o que a Adriana disse, Sim, que claro. eu acho que o mais interessante desse tipo de narrativa, e por isso que eu pensei nela como uma narrativa de terror também, é o sentimento que ela gera no leitor de desestabilizar esse leitor. Porque a gente fica desestabilizado, a gente não sabe se... Assim, para mim também é irrelevante a questão do estupro, mas eu respondi lá não, como eu disse para você, porque eu entendo essa pessoa como essa narradora como um sujeito desejado e desejante, exato, né? Assim, e eu entendi que esse homem, na verdade, ele é, para mim, fruto de uma imaginação, porque ele não envelhece, né, gente? Ela, dos 7 anos à menopausa, porque isso fica claro quando ela fala de matéria, né? E não envelhece esse homem. Mas, para além de tudo isso, a gente tem esse olhar, como disse a Adriana, enviesado de se incomodar com a mulher desejante, né? É um incômodo muito grande. Sim, estou de acordo com você, completamente. Sim, eu acho que aí, porque, sei lá, eu penso hoje, por exemplo, a Mônica Ojeda, o romance mais conhecido da Mônica Ojeda é Mandíbula. Quem é a protagonista? É uma professora que rapta uma criança, uma aluna. Olha, gente, as mulheres também podemos ser más. Que tortura, as mulheres podemos ser más, né? Então, trazer essa possibilidade, né? Fala, Melissa. Ainda dá para ouvir bem? Tudo bem, você? Eu interpretei a parte do começo do conto, que ela fala sobre estar dentro do túnel, e quando ela sai, ela vê esse homem, com uma metáfora para, sabe, tipo, a luz no fim do túnel, como se ela estivesse passando pelo túnel, e a partir daquele momento morre o eu anterior dela, e ela renasce, entre aspas, como uma nova pessoa. Não sei se eu viajei muito. Não, você não viajou. Sabe que esse texto, também eu quis trazer esse texto, primeiro por essa questão que eu falava para vocês, né, de mostrar de uma forma que, né, essa questão do viés crítico feminista, né, da tradição, da escrita de mulheres e essas questões. Mas também porque foi um texto que eu trabalhei muito, gente. Eu não cheguei nessas conclusões na primeira leitura. Eu trabalhei esse texto em clubes de leitura, com amigas, inclusive, porque esses clubes de leitura eram preparados com amigas de vários países da América Latina. Essa interpretação que você trouxe foi a primeira interpretação que a gente teve quando discutiu por primeira vez esse texto. Gente, e não descarta, Meli. Não, eu acho que nenhuma interpretação é descartável, gente. A gente, justamente como a Olivia falou terça-feira,
deixa de molho o texto, volta nele depois, porque a gente não pode descartar, e mais nós mulheres que muitas vezes, fiz tudo errado e descarta. Não, porque nós estamos sempre atravessadas por essa, né, de alguma forma, essa, como que se diz, essa que estão nos observando e esperam sempre o melhor de nós. A gente tem que demonstrar que consegue, que pode fazer. Não descarta nada, sim? Mas volta no texto depois e você vai ver que vai ter outras linhas de análise que, inclusive, não são nem as que eu trouxe. Que tem também, como muito bem a Miriam falou, tem a questão da psicanálise, tem essa questão também, né? Que, inclusive, como se diz, encaixa muito mais com a narrativa do pós-mortem, porque se ela está morta desde o início, encaixa muito mais, é sensacional, né? Então, não descarta, não viajou, mas é isso, eu trago aqui uma das tantas leituras, e uma leitura que eu fiz depois de muito trabalhar esse texto. E trabalhar também porque eu trago muito essa questão, porque eu fiz uma especialização em educação sexual integral na Argentina, e a gente trabalhou muito com narrativas, e esse foi um texto que eu usei, né, para, de alguma forma, concluir o curso, né? Então, um texto que eu trabalhei muito com a questão da sexualidade, a sexualidade das crianças, né? E eu acho interessante porque a gente sempre deixa, né, de lado as crianças parecem que não são sujeitos sexuados, né? E nesse país, como a Argentina, falo, não criticando o Brasil, porque eu amo, estou aqui, mas aqui é muito mais difícil falar de sexualidade que na Argentina, né? Então, eu achei esse momento, justamente no espaço acadêmico, interessante falar também sobre essas questões. Mona Lisa? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Então, eu também li o texto 2 vezes e fiquei, assim, sem saber se eu tinha entendido ele. E uma das questões que me pegou, que você fala agora por fim, que ela tá morta desde o começo, foi que em algum momento do texto eu comecei a desconfiar disso. Uhum. Porque quando o homem surge, ele traz um raminho na mão. E essa descrição, ela ficou muito na minha cabeça como uma coisa assim, uma pessoa, um fantasma que ou tá assombrando ela, ou até mesmo um guia espiritual, algo que está ali do lado dela, rondando ela. E aí, pensando nessa leitura, talvez ela estivesse morta realmente o tempo todo. Aí eu fiquei tentando capturar em algum momento do texto então ela morreu e ela tá nesse sótão sozinha. Aí ela interage com o cara. Aí eu fiquei buscando isso, então acho que talvez tenha ido para um caminho certo de pensar que ela podia estar morta o tempo todo. E fiquei com isso desse cara talvez ser um fantasma, talvez ser uma coisa que assombra ela. E, enfim, foi isso que tirei do texto, porque, nossa, ele realmente... Eu achei muito difícil de capturar a história mesmo. Uhum. Perfeito, perfeito. Mona Lisa, tem essa questão que eu acho interessante também, né? Da gente, muitas vezes, quando lê narrativa, a gente espera um texto, como posso dizer, finalizado, mastigado, né? Uma narrativa. Princípio, começo, meio e fim, né? E ficamos um pouco... angustiados quando a gente não tem final, quando a gente não tem uma linearidade, né? Mas eu acho interessante, na verdade, mais que entender o enredo, muitas vezes da narrativa, é o que proporciona esse enredo com a gente, como leitor. Porque antes de... Não sei quem pesquisa literatura aqui, não faço ideia, a gente não teve esse tempo, tivesse sido maravilhoso ter esse tempo também para entender um pouco o público que a gente tem. Mas quando a gente vai pesquisar literatura, seja da história, de qualquer outra disciplina, ou da literatura mesmo, a gente tem que partir de que nós somos leitores. E a literatura suscita, sim, questões em nós. Sim? Então, são essas questões as que importam, eu acho, porque daí que vem as múltiplas interpretações. Claro que aí a gente parte para a teoria, porque não, né, não é falar, eu senti, não, mas é nosso ponto de partida. A gente é um leitor e a gente está lendo aquilo, e o que aquilo está sendo, da forma em que aquilo está sendo dito, mais do que está sendo dito, é o que importa. De que forma?
E harmonia não está dizendo de uma forma linear, de uma forma, como posso dizer, cronológica, real. Tudo pelo contrário. É onírica, é desviada, é nas entrelinhas, porque ela está tratando também um assunto que não é fácil, né? Então, eu acho que vai um pouco por esse lado também, Mona. Não descartem, gente. 2 pessoas pensando a questão dela morreu, não descartem o final do túnel. Vá lá, arrasa, pensa. Vi que no chat alguém perguntou se tem tradução da harmonia. Olha, eu sei que tem uma editora para traduzir, mas não sei quem que está traduzindo, nem qual editora é essa. Eu sei porque eu fui atrás dos direitos para publicar um conto, e me falaram que já venderam os direitos dela. Então, provavelmente, teremos harmonia em alguns meses, algum ano, não sei. Mais alguma coisa, gente? Bom, eu acho que é isso, então. Assinaram a lista de presença, como a gente falou. Nós temos as listas que se geram pelo Meet, sim. Eu vou... Imagina, gente. Eu que agradeço pela participação, pela leitura, pela honestidade, né? É muito bom ouvir vocês. E é lindo ler em conjunto, gente. Que coisa linda ler em conjunto, né? É maravilhoso. Eu vou deixar um monte de material, tá? Vou deixar a bibliografia que eu trabalhei, vou deixar material sobre ela. Então, se vocês gostaram, corre atrás, aproveita, que realmente ela é uma autora que tem pano para manga, para explorar, para pesquisar. Aproveita. Bom, vamos parar de... Imagina, gente. De gravar.